Tinha expectativa de que o mercado pudesse parar a queda no 124.500 aqui no suporte dado pelo fundo anterior, mas nada feito. Olá, investidores, investidoras, Júlio por aqui, trazendo para vocês o resumo da semana e desta sexta-feira aqui pré-carnaval. Momberger já deu aquela saída antecipada para se prevenir do trânsito das ruas, né? Imagino que muitos de vocês também, talvez estejam vendo esse vídeo até no sábado, domingo. Comentem aí qual dia vocês estão vendo. E vamos dar uma olhada então como é que fechou o nosso mercado, como é que estão as expectativas para a próxima semana, que é o que a gente quer, né, para fazer dinheiro, não é mesmo? Então, dando uma olhadinha aqui no nosso Profit Chart, temos o Ibovespa na tela. E esta semana foi uma semana dura, semana de queda, semana onde a bolsa veio 3,23% abaixo, aqui, com esta enorme barra vermelha aqui no gráfico. Né? Perdemos a mínima de 3 semanas aqui para trás. Deixamos aqui para trás aquela LTA, aquele nosso canalzinho de alta, né? Que a gente vinha tendo aqui no gráfico diário, conforme vocês podem observar aqui. Tinha expectativa de que o mercado pudesse parar a queda no 124.500 aqui no suporte dado pelo fundo anterior, mas nada feito. Hoje a bolsa perdeu o mínimo anterior, veio aqui buscar um fechamento próximo de 123 mil pontos. Um fechamento muito ruim, olhando pelo aspecto do curto prazo, né? Isso abre portas para, quem sabe, já na quarta-feira, quando o mercado retorna, né? Um teste aqui talvez pelos 122 mil pontos. Mas o certo é que a gente tem 2 feriados pela frente, segunda e terça-feira o mercado fechado, enquanto isso Europa e Estados Unidos operam, né? Então a gente tem 2 dias onde a gente vai estar desconectado do mundo. Isso é perigoso em certa medida, porque imagina, cai segunda e cai terça, a nossa na quarta-feira já abre caindo a soma dos 2 dias, né? E se na quarta tiver na expectativa negativa, já abre somando tudo isso ao negativo da quarta. Então tem muitos gaps que podem acontecer num cenário assim, e ainda mais em um momento em que o nosso índice perde o seu suporte. Tá? Então um cenário realmente bem ruim para o nosso mercado. A gente prevê um teste aqui no 122, se perder isso, 118, né? E ainda tivemos hoje, se vocês observarem aqui no zoom, no detalhe, olha aqui a média de 9 períodos cruzando para baixo a de 21. Né? Tem muitos ainda no mercado que operam levando em conta as médias móveis. A gente mesmo deixa aqui no gráfico porque ela é um norte de tendência, né? Ela tinha cruzado para cima aqui atrás, ó, lá no meio de janeiro, mostrando a trajetória de tendência de alta, né? E agora ela cruza para baixo, então, revertendo aquela tendência, né? Tivemos uma semana onde a maioria dos candles foram de queda e não foi uma semana de volume fraco, nem mesmo nesta sexta pré-carnaval. Tivemos hoje um volume ainda, vocês veem aqui, ó, acima da média, né? O volume aqui chegou a 18 bi contra uma média de 16,7. Um volume que até vem crescendo um pouquinho, né? Essa média chegou a bater perto dos 14 ali por novembro do ano passado. Então, mais gente operando, um volume maior aqui na nossa bolsa. Tá? Então, o gráfico da nossa bolsa aqui realmente terrível, para não dizer mais. E mercado americano, como é que está? Lá também não foi uma semana fácil, tá? Tivemos o mercado americano caindo aqui dos 6.150 pontos para 5.900, só que lá segurou no suporte. Suporte dado pelo fundo do ano ali em janeiro, né? Exatamente nos 5.800. Então beliscou próximo desse patamar, segurou. E agora, inclusive deixando um cano de reversão, vamos ver se temos pregões de alta, segunda e terça, o que seria um alento aqui para o nosso Ibov, né? Na manhã de quarta-feira já experimentar, tentar alguma recuperação. Quando a gente olha para a Europa não sofreu tanto. Né? A Europa aqui ficou um pouco mais lateral nesses últimos dias. Então tivemos aqui um mercado um pouco mais estável em topo, né? O que é ainda um ótimo patamar. O índice VIX subiu um pouquinho essa semana, né? Medo do Trump, algumas medidas aí um pouquinho mais duras sendo tomadas, mas nada que estresse tanto assim o mercado. Né? A gente diz que um patamar até 20 ainda é um patamar ok. Não pode superar isso aqui muito, porque aí superando é um sinal que o mercado está estressado,
Quando ele está estressado, é mais provável que ocorram quedas, e as quedas geralmente ocorrem numa velocidade maior do que as altas, certo? Então, esse índice do medo que reflete a expectativa pela volatilidade, quando ele aumenta, é porque o mercado realmente está esperando que alguma queda que aconteça pela frente, né? E não volatilidade a favor da alta, geralmente a favor da queda, já que a queda é muito mais volátil do que a alta. Tá? Então, índice VIX aqui enfrentando um pouquinho aqui de medo nos últimos dias. Tá? Fluxo da nossa bolsa. Os últimos 2 pregões aqui computados até o dia 26 de fevereiro, né? Dias de retirada de dinheiro por parte dos estrangeiros, mas uma retirada bem branda, tá? Não dá para dizer que foi uau, aqui uma retirada de dinheiro relevante. Tem até alguns dias que eles estão ingressando com uma quantidade de dinheiro relevante aqui, né? Então eu diria que nos últimos 15, 20 pregões entrou mais dinheiro do que saiu, que é um dado interessante. Parece que eles estão vendo a nossa bolsa um pouco mais barata, né? O dólar, inclusive, com poder de compra. E o dólar foi outro que subiu bastante hoje. Né? Quando a gente coloca o gráfico do dólar aqui, né? A gente observa ele operando a 5,92, quase 5,93 já. Tinha fechado a semana anterior na faixa dos 5,76. Então foram dias bastante positivos aqui para a moeda americana, o que para a nossa economia é ruim. Né? Inclusive, em especial, o dia de hoje, que foi um dos dias que mais subiu, aliado à quarta-feira, foram os 2 dias de maior volume. Né? E quando a gente fala que volume confirma a tendência, isso aqui mostra que pode subir ainda mais a moeda americana. Subir até onde, Júlio? Aí eu diria para vocês aqui este patamar. Ó. Até deixei essa linha colocada aqui para acompanhamento, que é justamente os R$6 cravado. Tá? Então é resistência anterior, suporte e R$6, então, a faixa aqui onde a gente acredita que pode chegar o nosso mercado, o mercado cambial, né, nos próximos dias. O que foi ruim essa semana também, além da bolsa e do dólar? Né? O DI. Olha o que aconteceu com o DI futuro. O Tesouro voltou a pagar taxas altíssimas. Né? DI futuro, nos últimos 3 pregões aqui, saiu lá dos 14,40 para 15,04. Então, o esperado aqui de Selic até janeiro 27, em torno dos 15 em média. Né? Então, quer dizer que pode até ficar maior do que 15 em alguns momentos, já que essa é a média até lá e hoje a gente está em 13,25. Inclusive, eu trago para vocês aqui as expectativas. Né? Então, próxima reunião 18 e 19 de março, aumento de 1% é a maior expectativa. 94% das apostas estão em um aumento de 1%, que levaria a Selic para 14,25. Próxima reunião depois seria lá para maio, né? Onde se espera de novo um aumento, só que agora de 0,5%. Né? Então finalizaria maio aqui com 14,75 o juro. Né? Essa expectativa já foi um pouquinho maior, mas também já foi menor. Né? Ela foi maior ali perto da virada do ano, esperava até 2 altas de 1%, né? Levando para 15,25. Agora uma de 1 e uma de 0,5. Mas já era esperado antes uma de 1 e uma de 0,25. Então o que quer dizer? Essa semana piorou a expectativa, tá? Tendo que subir mais o juro aí possivelmente para frente. Tá? Mercado americano, quando a gente olha o juro, bem mais tranquilo. Né? Lá hoje juro entre 4,25 e 4,50. Espera que mantenha-se esse juro aqui na reunião de março. Espera-se em maio que mantenha de novo e que lá em junho esse juro baixe 0,25 pontos. Né? Então, enquanto o mercado americano mantém 2 reuniões e baixa na terceira, a nossa sobe 2 e sobe na terceira também. Tá? Não mostrei para vocês, mas aqui para junho, né, tem expectativa de manutenção 31% das apostas, 69% das apostas estão em aumento. Distribuído daí, né? Entre 0,25% e 1%, isso aqui daí está bem indeciso ainda. Mas é aumento. Tá? Então essa nossa taxa deve ir bem para perto aí dos 15%, se não ultrapassar ainda levemente esse patamar. Tá? Esse que nos mostra o gráfico do DI futuro. Dólar já puxando para cima também é um indício. Né? Bolsa caindo também é outro. Afinal, competir com o Ibov. O Ibov vai competir com uma Selic de 15 ou acima disso? Difícil, né? Tem empresas que não dão nem isso de ROI sobre o patrimônio ao ano. Então fica bem complicado aí no mercado acionário conseguir dar uma alavancada
nesse cenário. Tá bom? Tivemos essa semana, turma, um podcast sobre consórcio, né? Trouxemos um amigo nosso, especialista no ramo. Trouxe, inclusive, algumas funções para o consórcio bem mais diferentes do que simplesmente usar ele para comprar um automóvel ou um imóvel. Convido vocês para assistir, então, aqui no nosso YouTube, no Spotify também está disponível, em ambas plataformas com vídeo, né? Spotify, inclusive, onde você vai poder aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta e onde a gente também tem alternativas aqui para atender agora através do consórcio XP. Tá? Então, a XP também entrando nesse mercado, porque a gente tem alguns grupos interessantes para investidores, ou até mesmo para você que quer comprar, de fato, né, um bem com a carta também está disponível, claro, para isso. Foi por isso que ele foi criado. Mas no podcast a gente falou de outras formas de utilização, algumas que a gente nem imaginava, né, que pudessem existir, mas com consórcio dá para fazer. Então, pode ser que seja uma ferramenta aí que para sua usabilidade seja bem interessante e você desconhece. Então está convidado a assistir o podcast lá. Depois nos conta o que você acha. Certo? Um ótimo carnaval, turma. Cuidem-se, curtam com as famílias também. E a gente se vê na quarta, quando o mercado reabra. Né? Espero que vocês passem bons dias aí, descansem e a gente volta a se falar então na próxima semana. Até lá!